geral do bullying, eu estou aqui com a doutora Rebeca e eu vou perguntar para ela. Bullying é crime, doutora? Então, na verdade, por meio do bullying, vários crimes ocorrem, como por exemplo, a calúnia, a injúria, a difamação. O que é calúnia? Calúnia é você acusar alguém de ter cometido um crime. Por exemplo, fulano roubou meu celular. A injúria já é uma ofensa direta. Eu te ofendo, você se sente ali desonrada, então pode ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. E temos a difamação, que é espalhar um fato desonroso sobre alguém. Temos ainda a ameaça, que ela pode ser verbalmente, pode ser por escrito e, por incrível que pareça, até por gesto. Por exemplo, em escola é muito corriqueiro. Um aluno olha para o outro e fala assim... Depois, mais Você entende, né? Vai te pegar na saída. E temos a lesão corporal, que, por exemplo, um soco deixa um hematoma, um empurrão, uma escoriação. Então, por meio do bullying, vários crimes eles ocorrem. Em relação aos menores de idade, eles cometem crime? Na verdade, o menor de idade, ou seja, aquele que tem menos de 18 anos, ele não comete crime. A gente não utiliza, né, a palavra crime. Utilizamos o termo ato infracional. Então, só para a gente entender, quem é criança? É aquele que tem de 0 até 12 anos incompletos. As crianças, elas vão ter algumas medidas caso cometam um ato infracional, mas elas não estão sujeitas a ir para a Fundação Casa. E já o adolescente, quem que é o adolescente? Aquele que tem de 12 anos até 18 anos incompletos. Esse sim, se cometer um ato infracional, eles podem ir para a Fundação Casa. Então, qual a diferença de ato infracional, crime? Assim, uma diferença bem básica para as pessoas poderem entender seria que menor de idade, se ele comete uma conduta típica, por exemplo, ele rouba alguém, nós chamamos isso de ato infracional. Se ele tem mais de 18, nós chamamos de crime. Então, já que os adolescentes e as crianças não estão sujeitos a essas penas mais graves que seriam após os 18 anos, quais seriam as medidas socioeducativas para essas crianças e esses adolescentes se incluir de novo socialmente? Temos várias. Bom, quem que vai reger isso é o ECA, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos sim algumas medidas, como por exemplo, a medida mais branda seria uma advertência. Seria levar a criança ou o adolescente na presença de um juiz e o juiz vai dar uma bronca, um puxão de orelha. Outra medida é uma obrigação de reparar o dano. Isso acontece quando tem um prejuízo material. Quebrou o celular. Isso, quebrou o celular, aluno que riscou o carro do professor, que é comum, vai ter que ressarcir. Quem que vai ressarcir? Os pais. Sempre sobra dos pais, né? Mas, em alguns casos, os adolescentes eles podem também ressarcir. Outra medida é prestar serviço à comunidade. Aqui, o adolescente ele vai trabalhar. Outra medida é a liberdade assistida. Nesse caso, o adolescente ele vai ficar solto. Sim. Mas ele vai ter uma série de profissionais fiscalizando o que ele está fazendo, se ele não está na rua até tarde, se ele está estudando, se está tirando boas notas, se está se comportando direitinho. E temos também a inserção em regime de semi-liberdade e, por fim, a medida mais famosa, que é a internação na Fundação Casa. E isso assusta bastante os adolescentes, muito, né? Muito. A gente vai colocar aqui umas fotos da Fundação Casa, vocês vão ver a seguir, ó, tá aparecendo. Então, doutora, em relação aos menores de 12 anos, eles estão sujeitos também a medidas socioeducativas? É muito importante frisar que o menor de 12 anos, ele não vai para a Fundação Casa. Mas, sim, ele vai ter algumas, entre aspas, medidas sim. Uma delas, tem que ver se ele está sob a responsabilidade de alguém. Porque esse responsável, ele tem que cuidar do menor. Seja seu pai, sua mãe, um tio, avó. Então tem que ver, essa criança, ela está morando com os pais? Se não estiver, ela vai ser encaminhada aos pais. Toma que o filho é teu. Tem filho, tem responsável, tem que cuidar. Uma outra medida é uma orientação, apoio e acompanhamento temporários, através de profissionais capacitados, como os psicólogos, assistente social, entre outros do juízo. Sim. Outra medida é verificar se essa criança está estudando,
Porque se ela não tiver, ela vai ter que ser matriculada na escola e a sua frequência é obrigatória. Exatamente, tem que estudar, gente. Outra medida é incluir em programas de proteção, apoio e promoção da família. Por quê? Às vezes o menor, seja criança ou adolescente, ele tem algum problema porque lá na família dele, na casa, já tem um problema. Já traz tudo, aquela carga, né? É um reflexo, então ele é um reflexo com os amigos do que acontece na casa dele. Se na casa dele ele é agredido, seja fisicamente ou verbalmente, quando ele chegar na escola, ele vai agir da mesma forma. Assim, até mesmo no próprio ambiente escolar, né? Tem crianças que elas só refletem aquilo que sofrem. Sim, exatamente. A pessoa é como se fosse um espelho. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar a raiz do problema que está lá, na família. Então, essas são as medidas. Temos também ainda o tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, porque é muito importante a gente tratar a raiz do problema. Por que essa criança ou esse adolescente está agindo dessa forma? Sim. Será que é um problema só dele? Nem sempre, muitas vezes é um problema que vem lá atrás. Em relação à previsão legal, existe alguma coisa em relação ao bullying propriamente dito? Muita gente não sabe, mas a gente tem duas leis que falam sobre o bullying. Olha só, uma lei, tá um númerozinho aqui embaixo, é a 13.663 de 2018, que ela fala a respeito sobre conscientizar a população sobre a prevenção ao bullying. E sabia que bullying tem um nome chique? Sabe qual que é? Não. Intimidação sistemática. Nossa. Imagina, a criança chega em casa, olha para os pais e fala assim: mãe, eu sofri uma intimidação sistemática. É o chique do bullying. Os pais ficariam bem confusos. Exatamente. Essa lei, tem outra lei também, que é a 13.185 de 2015. Ela institui um programa de combate à intimidação sistemática, né? Que é o que eu falei, o nome chique do bullying. Ela explica o que é o bullying, como ele ocorre, como evitar. Essa lei ela é bem explicativa. E temos uma outra lei, como eu falei aqui no comecinho, que é a 13.663 de 2018, que ela exige que todas as escolas promovam medidas para conscientizar e combater o bullying, como por exemplo, palestras, trabalhos em grupos. Então a escola tem um papel fundamental em evitar e combater o bullying, porque bullying não é brincadeira, é algo sério. Sim. Vemos que essas leis é bem recentes, bem recente. Porém, estão sendo implantadas através das mídias sociais. A gente já consegue ver que existe mais um engajamento das pessoas na proteção do bullying, né, e contra as crianças. Isso. As crianças, né, tem que ir ali no raiz do problema, não é só uma brincadeira. Claro, uma brincadeirinha saudável, tudo bem, mas a partir do momento que tem uma ofensa, né? Não é uma brincadeira, sim, é algo sério, porque isso vai dar um reflexo lá no futuro. Então é muito importante, gente, bullying não é brincadeira.